Helena Valdez tinha 68 anos quando compreendeu, da maneira mais cruel e precisa possível, que uma vida inteira podia desmoronar sem alarde. Ela fora uma mulher de beleza serena, daquelas que chamam a atenção não pelo excesso, mas pela presença. Cabelos grisalhos cuidadosamente penteados até os ombros, costas eretas, mãos delicadas com dedos longos e uma elegância contida que parecia nascer do hábito de carregar tudo sozinha, sem pedir ajuda. Naquele outono, quando tudo aconteceu, ela era casada havia mais de 4 décadas com Arturo Valdez, um advogado prestigioso e metódico, muito mais velho que ela. Um homem de voz suave e ternos escuros, que inspirava respeito mesmo em silêncio. Helena entrara para aquela família ainda muito jovem, com uma fé quase ingênua na ideia de que o amor, a lealdade e o tempo acabariam por criar um lugar para a mulher em qualquer lar. Durante 40 anos, ela fora uma anfitriã impecável, uma esposa exemplar, uma presença discreta em jantares importantes e uma figura quase invisível em reuniões onde os filhos de Arturo a tratavam como se fosse um móvel bem conservado. De fora, sua vida parecia organizada. Por dentro, era um hábito antigo ceder espaço. A manhã da leitura do testamento amanheceu cinzenta, com uma garoa fina que se agarrava às janelas, como se o próprio dia estivesse evitando confrontar o que estava prestes a acontecer. Helena saiu de casa com um discreto conjunto cor de vinho, um broche antigo na lapela e com aquele cuidado quase mecânico de quem ainda acredita que a dignidade pode protegê-la de algo. Os filhos de Arturo já estavam no cartório, elegantes, bem vestidos, com aquele ar insuportável de autoconfiança herdada que algumas pessoas possuem, mesmo antes de receberem qualquer coisa. A filha mais velha, Beatriz, usava um perfume seco e caro que preenchia o ar mais do que a sua própria voz. O filho mais novo, Esteban, olhava constantemente para o relógio como se tudo fosse uma formalidade incômoda. Helena sentou-se na ponta da mesa, com as costas eretas e as mãos na bolsa, alheia ao fato de que estava prestes a ouvir as palavras que dividiriam sua vida em duas. Ela não esperava joias, uma fortuna espetacular ou um gesto romântico tardio. Esperava algo muito mais simples e humano. Segurança. A casa onde ela morara, uma aparência de estabilidade, algum sinal concreto de que ela não dedicara 40 anos de sua vida a uma ficção elegante. Mas quando o documento começou a ser lido e todas as contas, propriedades e investimentos foram atribuídos aos filhos, a atmosfera na sala mudou, e quando seu nome foi finalmente mencionado, não foi como esposa, nem como companheira, mas com uma frieza legalista que lhe roubou a vida do rosto, uma referência humilhante aos serviços domésticos e de companhia que ela prestara durante o casamento. Tudo o que Arturo lhe deixava era uma casa velha em uma cidade desconhecida, longe de tudo, como se toda a sua existência coubesse ali, em um papel secundário à margem da fortuna de outra pessoa. O silêncio que se seguiu à leitura não foi imediato. Foi lento, denso, como se o ar na sala tivesse subitamente se tornado mais pesado. Helena não chorou. Essa foi a primeira coisa que notaram, embora ninguém o tivesse dito em voz alta. Não houve explosão, nem perguntas, nem súplicas. Apenas um ligeiro endurecimento da postura, como se o corpo tentasse se agarrar a algo que já não tinha forma. Beatriz trocou um olhar rápido com o irmão, um daqueles olhares que carregam anos de cumplicidade e desprezo silencioso. Para eles, aquilo não era uma surpresa. Era uma confirmação. Durante décadas, trataram Helena como alguém temporária, alguém que ocupava um lugar que não lhe pertencia propriamente. E agora o documento legal, frio e definitivo, parecia dar-lhes razão. O tabelião pigarreou, desconfortavelmente, como se pressentisse algo indecente na forma como a vida estava sendo resumida. Mas continuou, lendo cláusulas, números, locais. Helena mal ouvia. Sua mente havia ficado presa naquela frase, que se repetia com cruel precisão,
como um rótulo que não podia ser arrancado. Quando a reunião terminou, ninguém se aproximou dela. Não houve consolo, nenhum gesto, nem mesmo a mais básica das cortesias. Esteban foi o primeiro a se levantar, ajeitando impacientemente o paletó, enquanto Beatriz recolhia a bolsa com movimentos elegantes e precisos. Helena permaneceu sentada por mais alguns segundos, como se precisasse verificar se o chão ainda estava firme sob seus pés. Foi então que Beatriz, agora de pé, disse algo que não constava em nenhum documento, mas que definitivamente moldou a cena. Com um sorriso breve, quase amigável, comentou que esperava que Helena não demorasse a desocupar a casa principal, pois havia assuntos a serem resolvidos. Não era uma ordem direta, mas não precisava ser. Helena assentiu levemente, sem discutir, sem levantar os olhos. E aquele pequeno gesto, quase imperceptível, foi o que mais os tranquilizou. Porque confirmou que sempre acreditaram, que ela não resistiria, que desapareceria com a mesma discrição com que vivera. Mas o que ninguém naquela sala conseguiu perceber, nem por um segundo, foi que algo dentro de Helena não estava exatamente se quebrando, estava mudando de lugar. Helena voltou para casa naquela mesma tarde, não como alguém que retorna ao lar, mas como alguém que atravessa pela última vez um lugar que já não lhe pertencia. Cada objeto parecia ter um peso diferente, como se, de repente, tudo estivesse carregado de uma história que ela não suportava mais. A porcelana que polira durante anos, os quadros que nunca escolheu, os móveis que sempre lhe pareceram grandes demais. Tudo estava lá, intocado, mas já não tinha significado algum. Caminhou lentamente pelos corredores, tocando as superfícies com a ponta dos dedos, como se precisasse se despedir sem fazer barulho. No quarto principal, onde dormira por décadas ao lado de um homem que nunca conheceu de verdade, demorou-se mais. Observou o guarda-roupa impecavelmente arrumado, com as roupas de Arturo ainda penduradas, como se ele pudesse voltar a qualquer momento. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo além de dor. Não era raiva ainda, nem pura tristeza. Era uma espécie de vazio lúcido, como se finalmente estivesse vendo a própria vida de fora, sem precisar justificar nada. Naquela noite, ela não ligou à televisão, não ligou para ninguém, não buscou explicações. Sentou-se na cozinha, com uma xícara de chá que esfriou sem que ela a tocasse e deixou o silêncio fazer seu trabalho. Foi ali, naquela quietude desconfortável, que ela começou a se lembrar de coisas que havia ignorado por anos. Pequenos detalhes, quase insignificantes na época, mas que agora retornavam com uma clareza perturbadora. As frequentes ausências de Arturo, sempre justificadas pelo trabalho. As ligações que ele atendia em voz baixa, longe de qualquer ouvido. As viagens sobre as quais ele nunca falava muito. E, acima de tudo, aquela constante sensação de que havia partes da vida dele às quais Helena nunca tivera acesso. Por décadas, ela interpretara isso como distanciamento emocional, como uma limitação de seu caráter, nunca como um segredo. Mas agora, com o testamento ainda ecoando em sua cabeça, essa ideia começou a mudar. E, pela primeira vez, a casa desconhecida que herdara deixou de parecer um castigo. E começou a parecer uma pergunta. 2 dias depois, com uma mala discreta e o mesmo cuidado silencioso que marcara toda a sua vida, Helena fechou a porta da casa principal sem olhar para trás. Não houve despedida, nenhuma cerimônia. Apenas o clique seco da fechadura e uma estranha sensação de leveza que lhe percorreu o peito por um segundo, como se algo dentro dela tivesse sido libertado sem permissão. A viagem até a cidade desconhecida foi longa, por estradas que pareciam se estender mais do que o normal, com paisagens que mudavam lentamente, como se o mundo também estivesse levando seu tempo para deixá-la ir. Helena dirigia com as 2 mãos firmemente no volante, o rosto calmo, mas com uma atenção incomum a cada detalhe. Ela havia passado muitos anos seguindo caminhos que outros escolhiam para ela. Desta vez,
Mesmo que não entendesse completamente para onde estava indo, pelo menos o movimento era seu. E em algum momento da viagem, quando o sol começou a se pôr e a luz se tornou dourada sobre os campos, ela pensou em algo que não se permitia pensar há décadas. Talvez ela não estivesse perdendo tudo. Talvez estivesse emergindo de algo. A cidade surgiu sem grandes alardes, como costuma acontecer com lugares que não esperam ser vistos. Ruas largas, árvores centenárias, fachadas de madeira que ostentavam as marcas do tempo sem pudor. Não era um lugar abandonado como ela imaginara. Nem era luxuoso. Era habitado. Quando finalmente encontrou o endereço, o carro parou em frente a uma propriedade que a deixou imóvel por alguns segundos. Não era uma casa esquecida. Era um prédio grande de estilo antigo, com uma varanda ampla, janelas altas e um jardim cuidado com uma precisão quase afetuosa. Trepadeiras subiam pelas paredes como se tivessem sido guiadas pacientemente por anos. E o mais desconcertante não era a casa em si, mas a sensação imediata de que aquele lugar lhe era familiar. Ela saiu do carro lentamente, sentindo o barulho do cascalho sob os sapatos, e antes mesmo que pudesse tocar a porta, alguém a chamou pelo nome. Não com hesitação, não com surpresa, mas com uma familiaridade inexplicável. E naquele instante, algo dentro de Helena se tensionou. Não por medo, mas por reconhecimento. A mulher que a chamara estava do outro lado do jardim, usando um avental claro e com o cabelo preso num coque frouxo, com algumas mechas prateadas soltas. Possuía uma beleza serena, atemporal, e um olhar firme que parecia totalmente despreocupado. Caminhou com confiança em direção a Helena, enxugando as mãos no avental, e antes que Helena pudesse dizer uma palavra, estava diante dela. Sorrindo com uma ternura desarmante, disse seu nome novamente. Helena Valdez, como se confirmasse algo que sempre soubera, e acrescentou que a estavam esperando. Essa frase pairou entre elas por um segundo a mais que o habitual. Helena sentiu uma leve tontura, como se o chão tivesse se movido sem aviso. Não conseguia entender como alguém naquela cidade poderia saber quem ela era, muito menos que a estavam esperando. Mas o mais estranho não era a informação em si, mas a naturalidade com que foi transmitida, como se tudo fizesse parte de uma ordem estabelecida há muito tempo. A mulher apresentou-se como Teresa, a zeladora da propriedade, e falou da casa como se Helena sempre tivesse sido a legítima dona. Enquanto caminhavam juntas em direção à entrada, Teresa apontava detalhes com uma familiaridade íntima. O jardim que havia sido remodelado alguns anos antes, a varanda restaurada, as janelas reforçadas antes do último inverno. Helena ouvia em silêncio, tentando encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo, mas cada passo que dava para dentro parecia distanciá-la ainda mais de qualquer ideia simples. O interior era imaculado, não com a frieza e a ordem de uma casa fechada, mas com a vida sutil de um lugar habitado com propósito. Havia flores frescas sobre a mesa, cortinas abertas deixando entrar a luz da tarde, e um aroma suave de madeira, e algo mais, algo vagamente familiar. Foi então que Teresa mencionou, quase como se estivesse dizendo o óbvio, que Arturo frequentava a casa há muitos anos. Não como um visitante ocasional, mas com frequência, com dedicação, com uma presença que não pode ser improvisada. E naquele momento, Helena sentiu todas as peças que havia ignorado por anos começarem a se encaixar pela primeira vez. Helena não respondeu imediatamente. Ficou parada no meio da sala, o olhar percorrendo cada canto como se tentasse encontrar uma brecha naquela realidade. Porque não era apenas a informação que a perturbava. Era a sensação. Havia algo na atmosfera que lhe era familiar, embora não conseguisse explicar. Um quadro pendurado ligeiramente inclinado, uma mesa de madeira com marcas sutis na borda, um abajur com uma luz quente que parecia estar exatamente onde deveria estar. Não eram objetos extraordinários, mas juntos criavam uma harmonia que não parecia improvisada.
E então, quase sem perceber, Helena caminhou em direção a um corredor lateral, guiada mais pela intuição do que pela curiosidade. Teresa não a impediu. Apenas a observou em silêncio. Como se soubesse exatamente para onde ela estava indo. O coração de Helena começou a bater mais rápido quando chegou a uma porta entreaberta no final do corredor. Hesitou por um segundo antes de empurrá-la, mas algo dentro dela, algo que estivera adormecido por anos, não queria mais recuar. O quarto era diferente do resto da casa. Não por negligência, mas por projeto. Era um espaço cuidadosamente preservado, como se tivesse sido concebido para abrigar mais do que apenas móveis. Havia prateleiras repletas de caixas etiquetadas, uma grande mesa com documentos organizados com uma precisão quase obsessiva e, em uma das paredes, uma coleção de fotografias emolduradas. Helena aproximou-se lentamente, sentindo um nó na garganta mesmo antes de olhar com atenção. E quando finalmente o fez, o tempo pareceu parar de uma forma inquietante, como se o ar estivesse pesado demais para respirar. Porque naquelas fotografias não havia reuniões familiares oficiais, eventos sociais, cenas públicas. Eram momentos privados, íntimos. Helena aparecia neles sem saber. Sorrindo enquanto arrumava flores sobre a mesa na casa antiga, lendo no jardim em uma tarde comum, até mesmo dormindo no sofá sob a luz suave da noite. Imagens capturadas ao longo dos anos, em momentos que ela nunca soube que alguém estava observando com tanta atenção. E o mais perturbador não era que Arturo estivesse presente naqueles momentos, era que, de alguma forma, ele estivesse observando de um jeito que ela nunca havia percebido. Foi naquele mesmo quarto, ainda respirando com dificuldade e com as mãos tremendo levemente, que Helena percebeu algo mais. Não era apenas uma coleção de memórias, havia um padrão. As fotografias não estavam dispostas aleatoriamente, seguiam uma espécie de linha do tempo silenciosa, como se alguém tivesse tentado reconstruir uma história completa a partir de fragmentos aparentemente insignificantes. E no centro daquela parede, ligeiramente separada das demais, havia uma moldura diferente, maior, com vidro mais grosso. Dentro não havia uma foto, mas um envelope lacrado, feito de papel envelhecido, com o nome dele escrito à mão. A caligrafia era inconfundível. Helena sentiu um calor repentino subir ao peito, uma mistura de ansiedade, incredulidade e algo que ela não ousava nomear. Por décadas, Arturo fora um homem de palavras ponderadas, quase sempre distante. E agora, naquele espaço escondido, ele parecia ter deixado algo direto, pessoal. Algo que não havia passado por advogados ou documentos frios. Helena hesitou antes de tocar o envelope. Era como se abri-lo fosse despedaçar a última versão que ela tinha de sua própria vida. Naquele instante, enquanto segurava o envelope fechado, algo dentro dela mudou novamente. Não foi uma transformação repentina, nem uma revelação completa. Foi algo mais sutil, mais profundo. Pela primeira vez desde que lera o Testamento, Helena não se sentiu apenas magoada. Sentiu-se envolvida em algo que ainda não compreendia. Totalmente. Era como se a história que lhe contaram sobre sua própria vida estivesse incompleta, e ela tivesse acabado de encontrar uma parte que fora deliberadamente ocultada. E se você prestou atenção a cada detalhe, talvez consiga sentir exatamente aquela mesma dúvida inquietante que começou a crescer dentro dela. Aquela sensação de que há algo maior por trás do que parece óbvio. Helena respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e finalmente rompeu o lacre do envelope, sabendo que, a partir daquele momento, não haveria como reinterpretar o passado da mesma maneira. Dentro do envelope, havia várias páginas manuscritas, a tinta nem fresca, nem velha, nem desgastada. Helena reconheceu imediatamente a caligrafia firme de Arturo, aquele estilo preciso que parecia não deixar margem para erros. A primeira linha não era formal, nem legalista, nada parecida com o homem distante que ela conhecera por 40 anos. Era direta, íntima e, de uma forma estranha, vulnerável.
Arturo não. Começou explicando decisões. Começou pedindo perdão. Não de forma grandiloquente, mas quase contida, como se soubesse que nenhuma palavra seria suficiente, mas ainda assim precisasse tentar. Enquanto Helena continuava a ler, seu corpo permanecia imóvel, mas por dentro, algo se reorganizava com uma intensidade silenciosa. Arturo falava de família, de filhos, de como aprendera tarde demais que afeto nem sempre constrói lealdade. Explicou com uma clareza dolorosa que passara anos observando como a tratavam, como a ignoravam, como reduziam sua presença a uma função útil. E o mais perturbador não era a informação, era saber que ele sempre vira tudo aquilo. Na metade da carta, o tom mudou. Não era mais apenas uma confissão, mas uma explicação estratégica. Arturo revelou que o testamento oficial não era o que parecia, que ele havia tomado a decisão consciente de deixar sua riqueza visível para seus filhos, a riqueza que inevitavelmente seria disputada, contestada e fragmentada com o tempo. Enquanto isso, a propriedade onde Helena estava, juntamente com uma rede de bens cuidadosamente protegidos, havia sido planejada para permanecer fora do alcance legal. Não era coincidência. Era um plano. Cada documento naquela sala, cada detalhe na casa, cada conexão forjada naquela cidade fazia parte de algo que ele havia preparado por anos. Não para puni-los, mas para libertá-la. E naquele ponto da leitura, Helena parou de sentir frio, porque pela primeira vez, em meio a toda aquela turbulência emocional, surgiu uma ideia que ela não havia considerado, que talvez ela não tivesse sido descartada, que ela tivesse sido protegida de uma maneira que nunca havia percebido. As últimas páginas da carta não eram longas, mas carregavam um peso que Helena sentia quase fisicamente no peito. Arturo falava de algo que nunca conseguira expressar em vida. Sua incapacidade de encarar os filhos de frente, seu medo de causar uma ruptura que acabaria destruindo tudo prematuramente. Admitia que sua forma de amar fora falha, indireta, até covarde às vezes. Mas também deixava claro que observara Helena por anos com uma atenção silenciosa, quase obsessiva, reconhecendo nela uma força que jamais admitira publicamente. Dizia que não podia mudar o passado, nem a forma como a deixara sozinha em tantas situações, mas que podia, ao menos, garantir que o fim daquela história não a deixasse desprotegida. Com paciência e precisão, construíram um espaço onde ela não precisaria pedir permissão para existir. E o que mais perturbava Helena não era ler aquelas palavras. Era perceber que, de alguma forma, sempre sentira aquele olhar sobre si, mesmo sem nunca saber interpretá-lo. Helena abaixou lentamente os lençóis, percebendo que o silêncio da casa já não era o mesmo. Não estava vazio. Estava contido, como se cada parede guardasse um fragmento de uma história que ela apenas começava a compreender. Caminhou novamente pelo quarto, mas agora com uma percepção diferente, uma postura diferente. Não era mais uma intrusa descobrindo algo estranho. Era alguém começando a ocupar um espaço que, de alguma forma, sempre lhe pertencera. Foi então que Teresa apareceu na porta, observando-a com uma mistura de respeito e algo mais difícil de definir. Não fez perguntas. Não precisava. Helena sustentou o olhar da mulher por um instante, e naquele silêncio houve uma compreensão imediata, como se ambas soubessem que algo havia mudado irreversivelmente. Lá fora, o vento agitava suavemente as folhas no jardim, e pela primeira vez desde a morte de Arturo, Helena não sentiu ausência. Sentiu direção. Naquela mesma tarde, Teresa mostrou-lhe o resto da propriedade com um cuidado quase cerimonial, como se cada espaço guardasse um significado que precisava ser compreendido aos poucos. Alguns cômodos pareciam ter sido usados recentemente, outros tinham um ar mais antigo, mas nenhum estava abandonado. No térreo, atrás de uma porta discreta que passava despercebida a menos que se soubesse onde procurar, havia um escritório menor,
diferente daquele que Helena já tinha visto. Ali, os documentos não estavam simplesmente organizados como arquivos. Estavam classificados com uma intenção estratégica. Pastas com datas, nomes, registros financeiros, correspondências, até cópias de contratos que não traziam visivelmente o sobrenome Valdez. Helena começou a folhear alguns daqueles papéis, sentindo como cada linha a aproximava de uma verdade mais complexa. Não se tratava apenas de uma herança oculta. Era uma estrutura completa, projetada para se sustentar por si só, longe do alcance de qualquer pessoa que não soubesse exatamente onde procurar. E naquele momento, algo em seu pensamento mudou novamente. Arturo não havia improvisado nada. Ele havia previsto cenários, conflitos, até mesmo as reações de seus próprios filhos. Não demorou muito para que o cenário previsto começasse a se desenrolar. 2 dias após a chegada, o telefone fixo tocou pela primeira vez. Helena hesitou antes de atender, mas quando o fez, a voz do outro lado da linha não deixou margem para mal-entendidos. Era Esteban. Seu tom não tinha mais a impaciência casual de antes. Agora havia uma tensão contida, uma urgência mal disfarçada. Ele falou diretamente, sem rodeios, perguntando sobre a propriedade, os documentos, qualquer detalhe que pudesse confirmar o que eles já suspeitavam. Não houve cumprimentos, nem polidez. Apenas interesse. Helena ouviu em silêncio, segurando o fone com firmeza, sentindo algo novo se instalar dentro dela a cada palavra que ele dizia. Quando ele finalmente atendeu, sua voz estava calma, quase suave, mas com uma certeza que ela nunca havia demonstrado antes diante dele. Ele não negou nada, mas também não ofereceu nenhuma informação. Simplesmente deixou claro, com uma precisão que surpreendeu até a ela mesma, que aquela parte da história não lhes pertencia mais. E quando ele desligou, ela não sentiu medo, sentiu-se no controle. Os dias seguintes foram estranhamente claros, como se depois de anos vivendo em uma espécie de névoa emocional, Helena finalmente pudesse enxergar os contornos da própria vida com clareza. Não havia pressa, mas também não havia confusão. Ela começou a revisar cada documento pacientemente, sem ansiedade, compreendendo gradualmente a verdadeira dimensão do que Arturo havia construído. Não se tratava apenas de dinheiro, nem de propriedades escondidas. Era independência. Havia contas protegidas, investimentos distribuídos de forma quase invisível, contratos legais que protegiam o patrimônio de qualquer tentativa externa de apropriação. Havia até correspondência com advogados em outras cidades, pessoas que nunca haviam tido contato com a família oficial. Tudo fora planejado com um único propósito, que Helena não dependesse de ninguém. E quanto mais ela se aprofundava nessa compreensão, mais percebia algo que lhe incomodava admitir. Ela nunca havia vivido com esse nível de autonomia. Por 40 anos, sua segurança fora uma ilusão sustentada por outra pessoa. Agora, pela primeira vez, ela tinha algo que não podia ser tirado dela com a assinatura de ninguém. Mas essa mesma clareza também trouxe consigo uma decisão inevitável. Helena sabia que os filhos de Arturo não aceitariam isso em silêncio. Não depois de terem crescido acreditando que tudo lhes pertencia por direito natural. E logo confirmaram isso. 1 semana depois, chegou a notificação formal. Estavam iniciando um processo judicial para contestar a propriedade. O argumento era previsível. Questionaram a validade dos documentos, insinuaram manipulação, chegaram a sugerir que Helena não tinha condições de administrar um patrimônio de tal magnitude. Nada disso a surpreendeu. O que a fez parar por um instante foi a frieza com que tudo foi escrito, como se ela fosse um obstáculo administrativo e não alguém que tivesse compartilhado a vida do pai deles por décadas. E, no entanto, em vez de sentir o peso daquela ameaça, Helena experimentou algo diferente. Se você está acompanhando esta história até aqui, talvez já perceba essa mudança silenciosa, essa força que não faz barulho,
mas altera tudo por dentro, porque naquele instante ela entendeu que não estava mais na mesma posição de antes. Eu não ia reagir por medo. Eu ia responder com conhecimento. Helena não procurou um advogado imediatamente. Não por ingenuidade, mas porque já não reagia como antes. Primeiro, passou uma tarde inteira sentada no pequeno escritório em casa, com todos os documentos à sua frente, organizando-os com uma calma quase metódica. Ela não era mais a mesma mulher que ouvira aquele testamento sem reagir. Havia algo novo em sua maneira de pensar, uma clareza que não vinha da experiência jurídica, mas da compreensão do seu próprio lugar naquela história. Ela leu cláusulas, comparou datas, analisou assinaturas, descobriu detalhes que, em outro momento da sua vida, teriam passado completamente despercebidos, e, pouco a pouco, o que parecia um conflito inevitável começou a se transformar em uma situação administrável. Porque Arturo não apenas protegera a propriedade, ele havia previsto precisamente esse tipo de ataque. Deixara instruções implícitas, vias legais, até mesmo os nomes de profissionais que saberiam como proceder sem expor nada desnecessário. Helena não estava improvisando. Ela estava seguindo um mapa que esperava há anos para ser usado. Quando finalmente respondeu à notificação extrajudicial, não foi com a defesa desesperada que seus associados esperavam. Ela respondeu com precisão. Por meio de um advogado recomendado em um dos documentos, enviou uma resposta firme e clara, respaldada por provas que eles desconheciam. Mas o elemento mais decisivo não foi a resposta formal. Foi o que veio a seguir. Helena solicitou uma reunião pessoal. Não no tribunal, não em escritórios impessoais, mas na própria casa onde tudo havia sido construído. Quando Beatriz e Esteban chegaram, o fizeram com a mesma confiança de sempre, embora agora houvesse uma tensão palpável em seus movimentos. Encontraram-na sentada na varanda, a luz da tarde iluminando seus cabelos prateados, a postura ereta, as mãos repousando calmamente no colo. Ela não se levantou para cumprimentá-los. Não precisava. E naquele instante, sem que ninguém dissesse nada em voz alta, uma coisa ficou clara. A mulher que eles haviam tentado demitir não estava mais na mesma posição, e desta vez, ela não iria desaparecer silenciosamente. O silêncio na galeria não era constrangedor. Era estratégico. Helena os observava sem pressa, como se estivesse avaliando algo além de suas palavras. Beatriz foi a primeira a falar, com aquele tom firme que sempre usava para criar distância, mas desta vez havia uma leve rachadura em sua confiança. Ela começou mencionando o processo legal, as dúvidas sobre a validade da herança, tentando retomar o controle da conversa do ponto de vista técnico. Esteban, por outro lado, permaneceu mais tenso, braços cruzados, olhando ao redor como se procurasse algo para confirmar suas suspeitas. Helena ouviu tudo sem interromper, sem se justificar, sem reagir emocionalmente. Quando finalmente falou, não elevou a voz, não dramatizou nada. Simplesmente colocou uma pasta sobre a mesa. Dentro havia cópias de documentos que eles não tinham visto antes, registros, contratos, informações sensíveis que, se tornadas públicas, não só invalidariam suas reivindicações, como colocariam em risco muito mais do que eles estavam dispostos a perder. Não era uma ameaça explícita. Era uma realidade apresentada com calma. A conversa mudou de tom em questão de segundos. Não se tratava mais de reivindicar uma herança. Tratava-se de entender até onde eles estavam dispostos a ir. Helena não pediu nada. Ela não negociou por necessidade. Simplesmente deixou claro que a propriedade, a estrutura e tudo o que vinha com ela não estavam em discussão, e que qualquer tentativa de entrar com uma ação judicial acarretaria consequências que eles não haviam previsto. Houve um longo e constrangedor silêncio, onde pela primeira vez em décadas, Beatriz não teve uma resposta imediata. Esteban desviou o olhar, o maxilar cerrado, processando algo que claramente não esperava enfrentar. E naquele instante, sem gritar, sem confronto direto,
sem precisar impor sua vontade. Helena venceu. Não porque tivesse mais poder em termos tradicionais, mas porque não estava mais jogando o mesmo jogo. Eles tinham vindo esperando encontrar a mesma mulher que poderiam pressionar. Mas essa mulher não estava mais lá. Após aquele encontro, não houve mais ligações agressivas, nem notificações judiciais, nem tentativas de contato disfarçadas de cordialidade. O silêncio retornou, mas desta vez não era o silêncio da exclusão. Era o silêncio de um limite claro. Helena não celebrou essa vitória ostensivamente. Ela não era esse tipo de pessoa. Mas por dentro, algo finalmente se acalmou. Não como um triunfo sobre os outros, mas como uma afirmação pessoal. Durante anos, ela viveu reagindo, adaptando-se, ocupando qualquer espaço que lhe restasse. Agora, pela primeira vez, ela estava definindo seu próprio lugar sem pedir permissão. Começou a andar pela casa de forma diferente, a sentar-se nos espaços sem aquela sensação de transitoriedade que sempre a acompanhara. Ela não estava mais apenas de passagem. Não estava esperando ser aceita. Ela estava vivendo. Com o tempo, a casa deixou de ser um mistério e passou a parecer um lar. Helena conheceu os moradores da vila, descobrindo suas histórias, compartilhando pequenas rotinas que nada tinham a ver com a vida que levava antes. A comunidade não a olhava com julgamento ou expectativas. Tratavam-na como alguém presente, real. E isso, para ela, era completamente novo. Ela começou a participar das atividades locais, a abrir espaços dentro da propriedade, a permitir que outras mulheres, muitas em situações semelhantes à que ela havia vivido, encontrassem ali um lugar de tranquilidade. No início não era um projeto formal. Era algo orgânico, quase inevitável. Como se tudo o que havia acontecido a tivesse preparado justamente para isso. E sem perceber, Helena passou de uma figura invisível a alguém essencial naquele ambiente. Meses depois, uma surpresa final fechou o ciclo. Ao revisar um dos arquivos que ainda não havia explorado completamente, ela encontrou uma extensão do plano que Arturo havia deixado. Não se tratava apenas de proteção financeira. Havia uma segunda estrutura, mais discreta, projetada para sustentar o que quer que ela escolhesse construir ali a longo prazo. Não era condicional. Não tinha restrições. Era simplesmente uma base sólida para qualquer caminho que ela escolhesse. Helena encarou aqueles documentos por um longo tempo, sem sentir raiva nem culpa. Apenas uma profunda compreensão de algo que demorara muito para chegar. Arturo não fora o homem de que ela precisava na vida, mas, de alguma forma imperfeita, ele fora o homem que lhe dera a liberdade que ela nunca tivera. Hoje, Helena Valdez não mede mais sua vida pelo que perdeu ou pelo que lhe foi negado. Ela a mede pelo que finalmente conseguiu construir a partir de si mesma. A casa ainda está de pé. O jardim continua a crescer e as portas permanecem abertas para aqueles que chegam em busca de algo que às vezes nem conseguem nomear. Ela não espera mais por reconhecimento, validação ou promessas tardias. Aprendeu tarde demais, mas a tempo, que o valor de uma vida não reside no que os outros decidem lhe dar, mas no que você é capaz de sustentar quando tudo o mais desaparece. E se algo fica claro ao observarmos toda a sua história, é que ela não foi uma mulher descartada. Foi uma mulher que, depois de 40 anos, finalmente parou de viver para os outros e começou, enfim, a viver de verdade.